Oi, gente! Estamos começando mais um encontro aqui no nosso podcast Ciência e Arte. Hoje com o tema Quando a Tristeza Não Passa. A gente vai falar sobre depressão. Seja muito bem-vindo, se achega por aí e conversa com a gente. Olá, João. Olá, Valfrido. Bem, gente, que missão eu tenho, né? De apresentar o Dr. Valfrido. Hoje a gente chique com convidado, né? Valfrido tem um currículo sólido e diferenciado. Ele é psiquiatra, professor, pesquisador respeitado e tem um item aí do Lattes dele que eu acho muito importante, que não está no Lattes dele, mas eu acrescentei. Ele é meu amigo também. Né? Então, muito obrigada, Valfrido. Tanto eu quanto o João agradecemos a tua participação. E aí a gente ficou pensando, né? Como falar sobre esse tema que é tão denso, né? E que tá entre nós. E aí eu fiquei pensando assim, do tipo, por que a depressão tá entre nós? Né? Desde quando ela começou? E aí, hoje é uma das doenças consideradas mais incapacitantes. Quando a gente para pensar os dados, as estatísticas, no Brasil, não vou nem sair, né, para América Latina e tal, no Brasil mesmo, a gente se assusta. E aí eu fiquei pensando, a gente tem uma ideia de que tem várias causas, é multifatorial, mas é isso aí, tu vai explorar um pouco mais com a gente daqui a pouquinho. Mas como terapeuta clínica, eu fiquei pensando esses dias, se essa nossa vida atual, as demandas que a gente tem, eu fiquei pensando, será que a minha avó, minha bisa, ela se preocupava em você tá com o look adequado, você tá com o peso indicado, você tá com tantos tás que a gente fica colocando pra gente. E aí eu fiquei pensando, né, essa nossa rotina frenética, os fatores ambientais, será que isso, de uma certa forma, contribuiu para o desenvolvimento da depressão? E aí, não temos relatos de que essa doença, ela não fosse tão recorrente em épocas passadas. A gente sabe lá, né, tipo Van Gogh, a gente vê alguns outros que já traziam, a gente já sabia que o diagnóstico existia. Mas será que era tão recorrente assim também lá atrás? Ou não? Será que o nosso cotidiano contribui para esse diagnóstico? E aí, João? Hoje a gente consegue nomear as coisas de uma maneira mais clara, né? Nomear os nossos sentimentos, nomear aquilo que a gente tá sentindo. Que bom que a gente hoje tem essa perspectiva de ter um acompanhamento profissional e que a nossa sociedade, né, Niel, que tem deixado de lado, apesar da gente ainda ver em muitos casos, mas tem deixado de lado cada vez mais o preconceito, né, os estigmas em cima das doenças, né, de uma forma geral, enfim, tem buscado esse tratamento, mas é importante de fato que a gente converse sobre tudo isso. E aí, o que que acontece? O nosso tema de hoje, o nosso episódio tem como tema Quando a Tristeza Não Passa. E aí a gente queria entender, assim, o que que diferencia a depressão da tristeza, né? Quando saber que é só uma tristeza que não passa, né? Denominada aí a depressão, e quando é só uma tristeza, um sentimento aí, né? E por que que a depressão hoje é considerada uma doença? Por que que ela se caracteriza como uma doença? Então, boa noite, pessoal. Olá, né? É um prazer para mim estar junto com vocês aqui, Nielke e João, para falar de um tema assim tão importante, né? Como é o quadro depressivo, a depressão, principalmente nos tempos atuais. Quando a gente se pergunta, né, por que será que depressão parece que está tão mais comum hoje em dia do que antes? Será que aumentou, não aumentou, né? E qual seria essa diferença entre depressão e tristeza? Pois então, né? A gente pode até dizer que é, toda depressão ela pode trazer um pouco de tristeza ou muito de tristeza, mas nem toda tristeza é depressão. E o que poderia ser que diferencia uma tristeza da outra? Bem, tristeza é uma emoção, é um sentimento que todo ser humano sente. E é normal, né? A gente sente tristeza quando a gente está diante de perdas, decepções, né, frustrações, mas a tristeza, ela não tende a ser
tão duradoura em relação aos episódios, às situações da vida que acontecem, que provocam essa tristeza, ao ponto de se tornarem incapacitantes na nossa vida, nos paralisar e fazer com que a gente acabe não tendo habilidades e meios para conseguir superar aquelas situações que foram obstáculos na nossa vida, que levaram a gente a ficar triste, e a gente acaba tendo muito prejuízo a partir daí, né? E quando essa tristeza é persistente, ela dura, é desproporcional ao evento que eventualmente motivou ela de acontecer, e ela é intensa demais, paralisa a gente, e ela vem associada com outras características, aí a gente pode começar a desconfiar que essa tristeza não é só tristeza e a gente está diante de um quadro depressivo. Então, quando a tristeza não é depressão, não é só tristeza e é depressão. Arriscaria dizer que essa tristeza ela vem acompanhada de alterações do sono, alterações do apetite, ela vem acompanhada de perda da sensação de prazer que a gente pode ter pelas coisas que a gente gosta de fazer. Ela traz uma diminuição de energia que deixa a gente muito fatigado, né? E aí a gente fica com dificuldade de manter as atividades do cotidiano, né? E isso acaba paralisando a gente. Então, quando a gente observa que tem outros comemorativos, que a gente chama até de alterações vegetativas associadas a esse sintoma, essa situação de tristeza, diminuição de libido, alteração de padrão de sono, aí a gente começa a observar que aquela tristeza que era para ser momentânea, né, deixar a gente comovido, mas não atrapalhar o nosso dia a dia, ela perdura por semanas. Ela é constante, ela está presente a maior parte do dia, todos os dias, né? Um atrás do outro, semanas seguintes. Então, quando a gente observa uma situação assim, a gente já desconfia que essa tristeza não é só tristeza. E aí essa tristeza pode ser chamada de um quadro depressivo, porque traz esses outros comemorativos, né? Do ponto de vista do diagnóstico, o quadro que a gente caracteriza como depressão, que vai além da tristeza, ele é baseado principalmente na apresentação desse humor triste, mas junto com isso, ou em paralelo a isso, a anedonia, que é essa perda de prazer pelas coisas que a gente gosta de fazer, essa perda de interesse, né, pelas coisas que a gente costuma gostar e tem interesse em fazer, associado a esses outros sintomas. A pessoa fica se sentindo muito culpada, uma culpa inapropriada, tem uma sensação de menos-valia, sabe? De ser uma pessoa menos importante para as outras, para a vida, para si mesmo, se sente um peso, perde a esperança de futuro, né? Fica sem energia, não consegue lidar com as coisas do dia a dia, e aí a gente observa que provavelmente a tristeza ela foi além da tristeza e chegou a um quadro de depressão. E aí a gente pode pensar que esses sinais, esses sintomas, talvez que você disse, são os mais comuns de uma pessoa sentir, talvez, quando está com depressão? Sim, né? A depressão ela vai se caracterizar pelo humor triste, pela anedonia, associada à fatigabilidade, ideia de culpa, menos-valia, mas podem ter outros sintomas. Se, em casos mais graves, a pessoa tem pensamentos que fica ruminando, que podem envolver pensamentos de morte, não é? Pensamentos de ideação suicida, inclusive, pode acontecer em situações assim. Mas nem todos os sintomas depressivos, eles são tão óbvios. Às vezes, a pessoa pode apresentar um quadro depressivo com outras características que fogem àqueles critérios principais para a gente diagnosticar a depressão. Então, dependendo da característica da pessoa, ela pode apresentar um quadro depressivo e se manifestar com muita irritabilidade, um mau humor, né? Junto com sintomas mais ansiosos, muita preocupação. E ela também pode apresentar um quadro depressivo que vai se manifestar com abuso de álcool, por exemplo, e aí a gente pode pensar nessa situação de abuso de álcool como sendo uma forma de escapar das angústias, dos problemas que ela vem ruminando nesse quadro mais depressivo. E ela acaba tendo, né, uma situação que, às vezes, a pessoa não parou para pensar, né? Às vezes ela se isola mais e aí ela vai perdendo essa sociabilidade, o contato com as pessoas que ela gosta vai diminuindo, os convites para passear, sair, participar de festas, tudo ela vai recusando, e aí ela não está recusando porque ela está cansada e precisa descansar, ela está recusando porque ela está, né, com um cansaço que por mais que ela descanse, ela não consegue recuperar energia, porque é a fatigabilidade. Ela está com um mau humor, uma irritabilidade, uma falta de paciência,
que ela não tolera conversar muito, porque ela se irrita, ela não tem muita energia para manter a conversa, o diálogo, então muitas vezes ela vai se isolando por essas questões, além de poder se isolar porque não está achando que vai ser interessante, prazeroso, e aí o isolamento, o abuso do álcool, a irritabilidade, são características que podem acontecer no quadro depressivo, mas que não são tão óbvios assim no primeiro momento, como a tristeza e a anedonia são. Alfredo, quando você fala da anedonia, né, que tem a ver com essa nossa incapacidade, digamos assim, no caso da depressão, de extrair prazer diante de alguma atividade, talvez fosse o nosso termômetro, do tipo assim, deixou de ser tristeza, quando essa incapacidade está presente, poderia ser um marcador para quem está de fora, de repente, assim, dizer, eu acho que passou do limite. Sabe o termômetrozinho? Uhum. É interessante você colocar dessa forma, Nielke. Se a gente for levar muito ao pé da letra os critérios diagnósticos, a gente observa que para você diagnosticar a depressão, você precisa ou do humor triste, da tristeza, ou da anedonia. Não precisaria necessariamente você ter os dois. Um deles já seria suficiente como pilar para o diagnóstico do quadro depressivo. Então, aquela tristeza prolongada e desproporcional, ela pode ser suficiente para a gente pensar num quadro depressivo associado aos outros comemorativos que a gente comentou. Mas se ela não tiver o humor triste, mas ela tem a anedonia é suficiente para a gente desconfiar de um quadro depressivo, associado àquelas outras alterações de baixa de energia, alteração de padrão de sono, alimentação. Ideias de culpa e menos-valia também, desesperança, né? Não acreditar muito no futuro, isso pode acontecer. Mas a anedonia pode sim ser considerado como um dos pilares para o diagnóstico da depressão. E aí, como é feito esse diagnóstico? Quem pode fazer? Então, Quais os esse critérios? diagnóstico, ele João, assim... Amplo, né? Mas especialmente clínico, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente fala numa condição de saúde, as pessoas ficam esperando que elas podem fazer um diagnóstico por um exame de sangue, ou às vezes fazendo uma imagem, um exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia da cabeça, para poder ver se encontra alguma coisa alterada ali, né? Tem pesquisas que mostram, inclusive, que tem alterações que se manifestam, que são padrões, né, muito comuns em quadros depressivos, mas eles não são necessários para o diagnóstico. O diagnóstico ele vai ser obtido numa conversa, né? Vai ser obtido no exame clínico que é feito durante essa entrevista, né, diagnóstica da consulta, né? E essa consulta vai ser feita por um profissional de saúde mental, normalmente o psiquiatra, para dar o diagnóstico, né, de depressão. O psicólogo também tem muita familiaridade com esse diagnóstico, né, Niel? Que aí tem essa condição também de avaliar esse quadro clínico, e a gente precisa, né, que a pessoa tenha essa abertura e disponibilidade de procurar um profissional de saúde mental para poder fazer essa avaliação mais precisamente e conseguir chegar a esse diagnóstico clínico. Quando a gente fala em exame, os exames eles servem mais para a gente descartar outras possibilidades, né, para a gente não comer mosca, né, com quadros que podem parecer uma depressão e não são, mas o diagnóstico de depressão é na entrevista clínica, no exame mental que a gente vai fazer durante a consulta. Perfeitamente. Tem uma coisa que você falou, Valfrido, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, né? Mas a gente pensar um pouquinho que não é lá colocar no Dr. Google ou então no ChatGPT, tô sentindo isso, e aí muitas vezes acaba prejudicando o tratamento, um diagnóstico preciso, né? Porque tipo assim, ele vai lá e vai chutar o que pode ser, mas e se tu não tiver exatamente daquela forma? Você estava falando sobre os critérios, eu pensei, a gente busca lá os manuais, né? Tipo, os profissionais de saúde vão lá, CID, DSM, enfim, usamos instrumentos a partir também, óbvio, como base a entrevista, né? O nosso contato com o cliente para ele entender. Mas eu fiquei pensando, além dessa questão de como a gente faz também, por exemplo, fases da vida, se de repente isso poderia acontecer, um quadro depressivo. E aí eu estava lembrando até uma situação minha mesmo, de um contexto de anemia profunda e que durante um tempo ficou na diferenciação. Os sintomas que tu tá tendo, Nielke, é em relação à sua anemia, que era muito característico do que tinha lá nos critérios diagnósticos para depressão, e aí a gente passou um tempo para fazer esse diagnóstico diferencial. Isso acontece? É comum?
Então, acontece, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa ir prestando atenção em alguns detalhes, que do modo qualitativo a gente pode perceber com mais especificidade acontecendo no quadro depressivo do que em situações clínicas como anemia. Então, a anemia pode deixar a pessoa cansada, fatigada, sonolenta, e isso pode fazer com que a pessoa fique mais triste, né? E a pessoa se isola, a pessoa tem menos disposição para fazer as atividades do dia a dia. Mas, normalmente ela não rumina tantos pensamentos distorcidos sobre si mesma, sobre os outros, o mundo e o futuro, né? Ela não é tão pessimista por estar com anemia. Ela não se coloca numa posição de muito baixa autoestima por estar com anemia. Então, a gente vai fazendo uma diferenciação, mas por essas características qualitativas. Então, ela está indisposta, ela está cansada, ela está sonolenta, mas ela tem um peso na vida, uma sensação de culpa, de que ela está incomodando os outros, que ela é menos importante, não é? Que não é uma característica da anemia, não é? Então, às vezes a gente pode confundir com um problema de tireoide. O hipotireoidismo também pode se assemelhar a alguns sintomas de quadros depressivos. Mas isso está mais relacionado à questão da energia, da disposição, da concentração, porque a pessoa também pode ficar um pouquinho menos concentrada, com problemas de saúde de outra natureza. Mas em relação ao conteúdo do que ela sente e pensa sobre si mesma, o mundo e o futuro, aí eu acho que a gente consegue, numa entrevista mais minuciosa, e percebendo um pouco essa diferença, sabe? Então, a gente insistindo vai conseguindo perceber. Não é incomum, não é impossível da pessoa ter as duas condições. Ela está anêmica, mas ela está deprimida ao mesmo tempo. Ela tem hipotireoidismo, mas ela tem depressão também. A comorbidade, que é você ter duas condições de saúde, problemas de saúde ao mesmo tempo, é algo muito comum. Então a gente também não pode descartar a possibilidade de um quadro depressivo porque foi diagnosticado um quadro clínico. Pelo contrário, dependendo do quadro clínico, a chance de ter depressão é maior do que numa pessoa que não tem aquele quadro clínico também colocado. Como se fosse uma das causas, então, essa Uhum. questão, essa vulnerabilidade. Uma pessoa que tem uma vulnerabilidade que pode ser genética, inclusive, ela, diante de situações que podem precipitar um quadro depressivo na idade adulta, por exemplo, que pode estar relacionado a um diagnóstico de um problema de saúde de outra natureza, né? Às vezes, quando a pessoa descobre que tem um câncer, quando a pessoa tem uma outra condição de saúde crônica, uma dor crônica, ela tem uma facilidade maior de desenvolver um quadro depressivo também. Então, a gente não pode esquecer que esses diagnósticos não excluem a depressão. Pelo contrário, a gente precisa levantar mais, né, a suspeita para investigar se um quadro depressivo não está associado a isso, né? Então, diante do que você foi falando, não só o aspecto físico, mas o cognitivo, afetivo, essa tríade aí, a gente, através da entrevista, A gente vai poderia conseguindo estar... refinar melhor, Né? né? Agora, como você falou, né, checar no Google o que está sentindo e diagnosticar sem procurar um profissional de saúde, eu acho perigoso, porque você pode se identificar com os sintomas que estão naquela lista, mas a gente tem que ir item por item identificar o que é que pode estar por trás daquele sintoma que você acredita que tem. E aí pode se surpreender, não ser só depressão, ou ter depressão mais alguma coisa, ou ser só a outra coisa, né? Então, o profissional precisa fazer essa avaliação. E aí foi interessante que tu falou das distorções, do pessimismo, e aí a gente podia pensar, eu sou um fracasso, eu sou indigno de amor, nada vai dar certo pra mim. Será que a gente não pensou hoje, por exemplo, durante o dia, que uma coisa não ia dar certo, né? Mas isso não quer dizer que eu tenha. Então, acho que a gente também saber dosar isso faz toda uma diferença, né? Claro, a gente pensa nisso todos os dias, uma vez ou outra, quando uma situação dá errado, eventualmente a gente xinga, e aí pode pensar numa situação como essa. Mas esse é o padrão, você pensa assim sempre. Isso mudou de alguns tempos para cá, está mais persistente, tem impedido você de tomar decisões e atitudes que podem favorecer você resolver esse obstáculo, essa situação. Quando percebe que tem muita intensidade, aí vai além daquele pensamento da rotina, que não é que a gente pode ter eventualmente. Então, é para desconfiar. É meio que assim, porque eu passei horas do meu dia, da minha semana, pensando ou ruminando, nunca vou melhorar, porque eu sou assim, deveria ter feito diferente. Então, é meio que a intensidade, a frequência. E duração, né? Tudo isso vai ajudar a gente no raciocínio clínico para determinar se é ou não é um quadro depressivo.
Eu queria só abrir uma gaveta, puxar uma gaveta aqui para dizer, né, frisar isso mesmo, para que todas as pessoas que nos escutam, que nos assistem, que procurem os profissionais indicados e capacitados para que lidem com esses problemas, para que lidem com essas questões. Quando eu digo que é um diagnóstico amplo, né, me referindo a esses múltiplos fatores que podem desencadear depressão, enfim, ou o que a ela se relaciona, né? Então é importante que a gente trate com a devida seriedade, né? E procure, esteja junto dos profissionais. Então a gente tem falado muito sobre isso, mas aí como o nosso podcast é para todas as pessoas, a gente chama atenção para isso, para que a gente busque o devido acompanhamento, né? E a gente lembrar também, acho que o Valfrido pode até pincelar um pouquinho quanto a isso, que não tem uma faixa etária específica. Uma criança no início pode ter, um idoso, né? Então, óbvio que tem alguma faixa da população que às vezes a prevalência é maior, mas a gente não pode esquecer que está presente nos ciclos de vida, né? A depressão ela pode acontecer em qualquer fase de vida, né? Uma criança pode ficar deprimida, o adulto, que a gente chama de adulto jovem, nos seus 20, 30 anos, pode ficar deprimido. Na sua fase, né, de maior maturidade, pelo menos cronológica, né, 40, 50 anos, também pode, Adorei. né, desenvolver um quadro depressivo. E o idoso também é muito comum de apresentar quadros depressivos. A questão do idoso é delicada, inclusive, porque os idosos têm taxas altas de comportamento suicida, inclusive. E a gente precisa se É preocupar mesmo, com não isso. sabia disso. Achei que Pois esse é. maior índice era em pessoas jovens, Não né? é no Tô idoso. surpreso, não É no sabia. idoso. Agora, o que acontece é que você vai ver pessoas jovens mais comumente expressando esse quadro, porque você tem mais pessoas jovens no mundo, né? Então, tem mais Sim, faz pessoas de 20, sentido. 30, Sim. 40 anos do que pessoas de 70 e 80 anos. Uhum. Mas quando você vai ver pela proporção de pessoas de cada faixa etária, a taxa de suicídio é mais alta entre os idosos, né? Já em relação ao quadro depressivo, essa taxa ela vai subindo ao longo da vida e tem uns gráficos da Organização Mundial de Saúde que vai comparando depressão e ansiedade, né? No início da vida é mais comum os quadros ansiosos e ao longo do tempo eles vão diminuindo de prevalência. E os quadros depressivos, eles são um pouco menores que os ansiosos no início da vida e eles vão aumentando. Quando chega lá pela faixa dos 40 anos em diante, aí você vê mais comumente aparecer quadros depressivos do que ansiosos na população como um todo. A prevalência pela Organização Mundial de Saúde de depressão na população global, no Atlas que eles publicaram esse ano, né? Eles chamam de Atlas 2024, mas foi publicado em setembro, então tá recente, agora 2025. É de 5% da população mundial, 4 a 5% da população mundial. E é mais alto nas Américas, né? Como você tinha comentado logo no começo, né, da conversa. Valfrido, agora eu lembrei aqui vagamente, normalmente mulheres são mais ansiosas, temos características mais ansiogênicas, principalmente, né, nessa fase aí que você está dizendo da transição. Mas e para o quadro depressivo? A busca normalmente feminina nos consultórios é maior, mas estatisticamente também De temos? fato, as mulheres apresentam quadros depressivos mais comumente que os homens. O diagnóstico é mais comum entre as mulheres. E há vários motivos que se coloca, se discute, que podem estar associados a isso. Inclusive questões de variação hormonal, né? Mulheres têm questões hormonais que fazem com que elas fiquem mais vulneráveis à variação de humor. E isso, né, para a mulher, tem algumas fases que são muito marcantes, né? Assim, o pós-parto, por exemplo, é um período que a gente precisa ficar atento, né? Porque pode acontecer alguns quadros depressivos nessa fase, na menopausa também. Então, algumas mulheres, elas são mais sensíveis a variações hormonais que outras, e esse aumento da sensibilidade à variação hormonal, mais do que necessariamente só dosagem de taxas, né? Ele pode estar associado ao desencadeamento de quadros depressivos. E mulheres também, assim, têm uma vida estressante, tem jornada tripla muitas vezes, né? Trabalha em casa, trabalha no trabalho, tem que cuidar da família, então, né, tem muita sobrecarga. Histórico também de traumas precoces, as mulheres também podem estar mais expostas a isso e isso aumentar a vulnerabilidade na idade adulta. E aí a gente vê mais quadro depressivo em mulher. E aí, Valfrido, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre esses fatores sociais, biológicos, psicológicos que podem aumentar o risco da depressão. João, tem tanta coisa aí. Eu imagino. Mas são muitos fatores, né? Se a gente for separar didaticamente para facilitar o raciocínio biológico, psicológico e social, né? Eu vou começar pelo social, né?
Fatores como pobreza, discriminação, exclusão social, você ter problemas econômicos, tudo isso pode contribuir para a pessoa desenvolver um quadro mais estressante em determinada fase da vida. Então, um estresse crônico que pode acontecer por desemprego, má remuneração, pessoas que sofrem preconceito, tudo isso pode contribuir para que aquela, né, pessoa ela tenha uma vulnerabilidade maior, porque ela vai estar exposta a mais fatores estressantes, crônicos, contínuos, do que outras pessoas. Então, isso pode, né, já aumentar. Então, a gente costuma dizer assim, trabalha em alguns serviços públicos, né? E aí, às vezes a gente comenta, né, que a pobreza adoece, né? A pobreza adoece, a pessoa tem muita dificuldade, às vezes tem privação até de alimentação, Sim. né? Se alimenta mal, isso gera muitas vezes quadros de obesidade, que leva a situações de maior inflamação no corpo, e aí já puxa uma questão social que leva para uma questão biológica, né? Que é uma maior atividade inflamatória, que contribui para esse quadro depressivo ter mais chance de se desenvolver em certas pessoas. Então, assim, problemas sociais podem realmente contribuir para um quadro de depressão. Problemas biológicos também. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Algumas pessoas podem ter uma carga genética de maior risco para quadro depressivo. E essa carga genética, ela pode ficar silenciada a vida inteira se ela tiver uma vida confortável, bem nutrida, rica em amor, não é? Então, ela pode passar batido e não desenvolver o quadro. Uhum. Mas uma mesma pessoa, uma outra pessoa com a mesma carga genética, exposta a fatores estressantes desde a infância, seja privação de alimento, muitas doenças recorrentes, abandono afetivo que pode sofrer durante a infância, traumas de violência sexual, psicológica, social. Tudo isso pode fazer com que a pessoa ative o eixo do estresse que tem no nosso sistema nervoso e que esse sistema do estresse mais ativado, ele vai agredir os nossos neurônios. Numa pessoa mais vulnerável, o grau de agressão que é necessário para você desenvolver um quadro como a depressão pode ser menos intenso do que a carga de estresse que uma outra pessoa menos vulnerável suporta para chegar a um ponto de desenvolver um quadro de depressão. Então, dependendo da vulnerabilidade genética, algumas pessoas vão desenvolver, outras não vão desenvolver, né? Mas o fato de você ter certos genes que lhe deixam vulnerável não bate o martelo, não é uma questão de destino marcado de que você de fato vai ter um quadro depressivo ao longo da vida. Só aumenta a chance. E questões psicológicas também, né, Nielk? Mas aí eu acho que eu vou deixar mais aberto para você comentar sobre os traços de personalidade, o neuroticismo e coisas assim, né? Isso. Perfeccionismo também, né? Demais. A gente vê uma atrelação da depressão, a culpa de não ter feito como eu acredito. E aí a gente associa muito. Não tem como a gente separar a depressão e a ansiedade, né? Elas estão lá casadinhas, assim, uma de mãozinhas dada com a outra. E aí, normalmente, a gente visualiza essa pessoa que fica ruminando e se preocupando excessivamente. Enfim, os inúmeros fatores sociais, como tu disse, e uma coisa que eu acho bem interessante da gente frisar. O tempo inteiro a gente vive um luto. A gente está perdendo alguma coisa, do tipo, para a gente ter o 2 de dezembro, a gente perdeu o 1º de dezembro. Então, a cada dia as coisas vão se Achei passando. profundo, nunca tinha pensado sobre isso, não. E que eu confesso que eu acho que depende também da forma como a pessoa enxerga as coisas, porque ela pode achar que ela ganhou o 1º e agora vai ganhar o 2º, mas é Sim. padrão de pensamento. E aí, se a gente para pensar, eu tô falando meio que de ciclos, né? Do tipo assim, o dia se finda para vir a noite. Então, assim, faz parte do nosso cotidiano e talvez a gente tenha que aprender um pouquinho a lidar. Óbvio que identificando os finais de quando isso está mais acentuado, mas também poder entender que, olha, nem tudo precisa ser, porque hoje em dia a gente escuta tanto, eu tô depressiva, eu tô ansiosa. E eu falo, que bom que você tá ansiosa. Que bom que a ansiedade existe. Ela ativa em você uma ideia de que você precisa ficar atento. Quando a gente fala da tristeza, que bom, ela serve também para a gente refletir um pouquinho. Então, as funções devem ser revistas, né? Bem colocado. O que você colocou essa é bem interessante, porque sintomas, ou sentimentos, na verdade, como ansiedade e tristeza, eles são comuns a todo ser humano, né? Uma pessoa que eventualmente procura um tratamento porque ela quer deixar de sentir tristeza,
ela vai se decepcionar, porque ela não vai conseguir atingir esse objetivo nunca. Por quê? A tristeza faz parte desse processo também da gente parar, refletir sobre a vida, tomar decisões, rever escolhas, para no futuro a gente fazer coisas que talvez sejam mais benéficas para a gente. Então, é um momento de se reinventar. A questão é quando essa tristeza ela passa desse ponto, né? E aí a gente não consegue nem fazer escolha nenhuma. Tá tão angustiado que a única escolha que a gente consegue pensar em fazer é em deixar de existir, imagina. Sim. Então, tem uma intensidade aí que a gente pode ponderar, né? Mas de fato, e se a vida não tivesse ansiedade, você já pensou? Todo mundo extremamente relaxado, não ia acontecer nada, a gente não ia sair da inércia, não ia buscar nada pra gente, não ia dar certo. Então, a ansiedade, ela é necessária. Quando é que ela vai ser patológica? Quando ela é paralisante, quando ela é Sim. desproporcional. Mesma coisa com a depressão, né? A tristeza quando é desproporcional. E aí, quando passa a ser desproporcional, que tratamentos hoje nós temos e que são considerados eficazes? Então, quando a gente fala de depressão, a gente pode pensar em várias estratégias de tratamento, sabe? Dependendo das diretrizes, né, eles colocam para além daquela modalidade que a gente conhece tradicionalmente de medicação e psicoterapia, atividade física, por exemplo. Você pode tratar a depressão com atividade física. Agora, o que vai determinar que indicações você vai fazer para cada pessoa? Quando o quadro depressivo é leve, né? Você pode discutir com o seu paciente, inclusive, né, qual é a preferência dele, se ele prefere fazer psicoterapia sem tomar remédio, se ele prefere tomar remédio sem fazer psicoterapia para o quadro depressivo leve. Quadros depressivos moderados e graves, aí eu acho que é muito imprudente você abrir mão de uma dessas estratégias, né? Por excelência, você deveria fazer a associação da medicação com a psicoterapia, né? Então, não existe um tratamento igual para todo mundo. O tratamento vai ser personalizado, de acordo com a intensidade, a gravidade do quadro, a preferência do paciente, a disponibilidade, o acesso que ele tem ao tratamento, né? Porque às vezes não é todo mundo que pode ter acesso a psicólogo, por Sim. exemplo, porque na rede do SUS a gente tem muito menos psicólogos do que precisava, por exemplo, e às vezes as pessoas não podem pagar, né, pela psicoterapia. Então, às vezes, para essas pessoas paga um plano de saúde, tem acesso a um médico, consegue tomar uma medicação, e isso, né, pode fazer com que ela, né, trabalhe em cima desse quadro depressivo. Mas o ideal é esse, né? Quadros moderados a graves que sejam tratamento unificado, né, de psicoterapia com psicofarmacoterapia. Enquanto quadros leves, você pode tratar com um ou outro, até com atividade física, inclusive, né? Quando a gente fala, né, da parte medicamentosa, dos antidepressivos, que eu acredito que é a classe dos medicamentos mais Sim. indicados para esse quadro, quais os que você percebe na tua prática que mais funcionam e quais mitos nós temos sobre eles? Então, Niel, que em relação às medicações, nossa, agora com a internet, né, a gente tem, todo mundo tem tanto acesso à informação que eu acho que às vezes os pacientes chegam já com alguns conceitos já construídos em relação aos medicamentos. Bem, mas os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, chamados ISRS, que inclui os medicamentos que eu acho que são mais conhecidos mesmo, né? É fluoxetina, escitalopram, né? Sertralina, paroxetina. É a classe de medicamentos mais comum de ser prescrita para quadros depressivos e funciona muito bem, tem uma boa tolerabilidade, perfil de efeito colateral. Agora a gente tem, né, outras classes de medicação. A gente tem medicações duais, que não agem só em serotonina, agem em noradrenalina também, como a gente tem a duloxetina, a venlafaxina, que funcionam muito bem. A gente tem medicações que têm um mecanismo de ação um pouco diferente, que são inibidores da monoamina oxidase, mas que tem um perfil de ação muito bom, mas ao mesmo tempo tem umas certas restrições alimentares, então às vezes eles não são prescritos por conta dessas questões, né? A gente tem medicações tricíclicas, que são antigas, mas funcionam muito bem, sabe aquela coisa de panela velha que faz comida boa, né? Os Sim. tricíclicos funcionam muito bem, mas eles têm efeitos colaterais também, que às vezes impedem a pessoa de aderir ao tratamento adequadamente, porque são medicações que às vezes a pessoa não consegue tolerar os efeitos que elas produzem colaterais, e aí elas funcionam muito bem, mas não são de tão fácil adesão, né? Mas a gente tem medicações também que fogem um pouco desse contexto, né, mais convencional de tratamento. Se o quadro é muito difícil de responder, às vezes a gente precisa associar medicações. E nessas associações, você acredita que hoje em dia tem até medicações que são chamadas de antipsicóticas que podem ser prescritas para quadros depressivos. A questão é que o termo antipsicótico já
né, causa estranheza nas pessoas. Eu acho que eles deveriam ser chamados de medicações que agem, né, ou modulam a atividade dopaminérgica, que ajudaria a facilitar a aceitação. E tem outras medicações que não são nem em forma de comprimido, né? Tem medicações hoje em dia que são usadas inalatórias e funcionam muito bem para quadros depressivos. Agora, a acessibilidade não é nem tão fácil, né? E, no caso, se eu não estou enganada, as inalatórias são em quadros de depressões resistentes, que, tipo assim, já se tentou toda a outra parte medicamentosa e não Pois deu então, resultado? não necessariamente. Não precisa peregrinar tanto para poder indicar uma medicação inalatória, né? Se você já tentou dois antidepressivos e a pessoa não respondeu adequadamente, ela já pode, né, preencher a indicação de você tentar o inalatório. O problema do inalatório é acesso mesmo, né? Custo, Agora, né? Que é custo, bem né? alto. Principalmente essa questão, porque é bem alto. Mas eu sabia que também tem tratamentos que não são necessariamente medicamentos, né? Do ponto de vista da terapia biológica, tem estimulação cerebral, que é feita com estimulação magnética transcraniana, a eletroconvulsoterapia, que antigamente era chamada de eletrochoque, e né, assim, mas é cercada de muito preconceito, né? É o tratamento mais eficaz para quadros depressivos, é o que tem a melhor resposta, a resposta mais rápida. A gente não tem disponível na nossa região, aqui no estado de Alagoas ainda, né, tratamento com eletroconvulsoterapia. Eu sempre falo isso, as pessoas ficam às vezes chocadas e horrorizadas, sabe, João, quando a gente toca Eu nesse imagino, assunto. sim. Mas assim, tem muito estigma em relação a esse tratamento, né? Porque antigamente se associava muito a questões de má indicação, tortura, coisa do tipo, né? E aí vem uma avalanche de pessoas, não é, para condenar essa indicação, mas é super adequada e super eficaz. E a gente pode entender, talvez, assim, dentro do que temos de mais novo nas pesquisas, nas abordagens terapêuticas, que aí, de repente isso aí você manda bola para mim, não sei, mas a eletroconvulsoterapia seria, junto com as inalatórias, você acredita que hoje, nos dados que nós temos de pesquisa. Arrisco dizer até que a eletroconvulsoterapia, em alguns casos, é mais eficaz que o inalatório até. Casos muito, muito, muito graves podem precisar fazer associação do inalatório com a eletroconvulsoterapia, né? Para poder ter uma resposta mais significativa. Mas isso é muito mais exceção do que a regra, sabe? Em termos de pesquisa também, existe um outro tipo de tratamento biológico que é a estimulação cerebral profunda, que é tipo uma cirurgia que coloca, né, uns eletrodos para estimular o cérebro profundamente, que ajudam a melhorar o quadro depressivo, mas a gente não tem acesso a isso na prática clínica, né? Mas um dia a gente vai ter mais, né, essas opções em casos muito graves. E aí eu fiquei pensando, né, dentro das abordagens terapêuticas, nós temos como primeira linha, na parte psicológica, terapia cognitiva comportamental, mas hoje a terapia de aceitação e compromisso. Interpessoal, né? A dialética Exatamente. comportamental também podem ser usadas para quadros São depressivos, que né? A não ainda pra dialética gente. comportamental, inclusive, assim, A DBT, gente, não foi pensada, né? para isso. E quando as pessoas falam em DBT, elas pensam mais em personalidade borderline, né? Exato. Mas para quadro depressivo também pode funcionar muito bem, né? A interpessoal, como você falou, TCC. Aí me conte, você que me conta. Não, exatamente, né? O que a gente chama hoje de terapias cognitivas e contextuais. Então, você acabou trazendo já a DBT, eu estava falando da terapia de aceitação e compromisso, que traz muito a ideia da regulação emocional também, o quanto é importante a gente se regular emocionalmente. Ansiedade, tristeza, para que isso não vire um problema crônico, né, de saúde. Eu gostaria de te agradecer e finalizar com uma frase do John Green que diz o seguinte: é a depressão que você sente quando o mundo como é não se alinha com aquilo que você acha que deveria ser. Então, lendo recentemente sobre o tema, eu me deparei e eu falei, caramba, acredito que dá para funcionar para a gente dentro do nosso podcast. E uma palavrinha, na verdade, talvez um verbo, né? Se reinventar. Eu acredito que precisamos fazer isso, precisamos flexibilizar um pouco mais. Nossa, Obrigada. perfeito, maravilha. Que pena, passou tão rápido, né? Eu Foi. ficaria mais horas aqui conversando, me empolguei, né? Mas agradeço mais uma vez o convite de estar com vocês dois aqui, João e Niel. Foi um prazer estar conversando sobre depressão. É bom ouvir gente inteligente conversando, né? Foi um deleite para mim ouvir vocês, né? Eu sou das artes, então mergulhar nesse universo da ciência e descortinar outros saberes, né, que não são tão comuns para mim, que eu tenho certeza que são de grande valia para as pessoas que nos assistem também. Foi muito bom. Muito obrigado pela sua presença, Val. Eu que agradeço. Obrigada.
E você que nos acompanhou, fica ligado, porque teremos outros temas. Às vezes falaremos de ciência, às vezes falaremos de arte, e sempre falaremos de ciência e arte, entendendo que esses dois saberes caminham lado a lado e contribuem para a nossa formação e para o nosso crescimento humano.